Irmãos, nós estamos hoje encerrando o seminário, Casais, e a palavra hoje segue na direção que a gente vem aprendendo, estudando aqui nestes 3 dias de seminário. O tema está relacionado à vida conjugal, o seminário de casados. O seminário trata de questões da vida 2, tema repensando atitudes e reforçando os alicerces da vida conjugal. O objetivo, então, da ministração hoje, como no sábado, como na sexta-feira, é levar os irmãos a repensar atitudes que vão abalando, minando os alicerces, as estruturas de um casamento, irmãos. Não se engane, irmãos. Existe a possibilidade, sim, do seu casamento fracassar. Existe. Se nós não cuidarmos da manutenção desse edifício, da base, principalmente a base, eu estou falando aqui de bases bíblicas, princípios. Este é o fundamento. Meu casamento está firmado sobre uma rocha. E essa rocha é Jesus, é a palavra. Por isso eu preciso pensar no casamento e, aliás, em tudo acerca da minha vida, pensar biblicamente. Meu raciocínio deve ser bíblico. O que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, o meu relacionamento, a minha vida com minha esposa, a vida com meus filhos, minhas atitudes, estão passando para essas pessoas que eu sou um homem, que eu sou um servo de Deus, que eu sou bíblico, Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E na sexta-feira eu falei com o tema esposa sim, predadora não. Esposa sim, predadora não. E eu utilizei como ilustração a figura da aranha, da viúva negra, que é um animalzinho muito simpático, um animalzinho tranquilo, fica lá na sua teia, normalmente é um animal de hábitos noturnos, e fica ali tranquilo até que o macho a procura para o seu encontro amoroso. Ele acaba sendo vítima dela. Ele acaba sofrendo nas mãos daquela infeliz. E aí nós fomos trabalhando algumas questões. Em todas as espécies, as aranhas fêmeas são bem maiores que os machos. Ela é maior. Não só maior, mas também ela é mais, digamos assim, ela é mais agressiva, Ele tem cerca da metade do tamanho dela. Ela é muito maior, muito mais forte e muito mais temperamental do que ele. Então ele corre um sério risco ao desposar. E aí nós começamos a compartilhar com as irmãs, dando uma palavra no coração das irmãs sobre atitudes que podem levar ao desastre na relação conjugal. E abordamos questões bíblicas aqui sobre atitudes de uma mulher que é uma serva de Deus e que deve prezar, acima de tudo, pela edificação do seu lar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, edifica, traz. Aquilo que ela recebe de Deus fortalece, estrutura a vida familiar. E aí nós falamos uma série de questões. Eu não vou retomar agora porque o nosso tempo é muito curto para falar sobre a mulher hoje. Eu vou falar hoje para os homens. Tá certo, homens? E vocês não vão ficar chateados comigo, não? Diga assim, não. Amém. Estamos prontos para receber. Verdade, irmãos? Amém? Só alguém com a cara desanimada. Dá um sorriso, irmão. Aí. Um sorriso, está sério ali. Alguém pensou assim, de repente você não veio nas últimas reuniões, anterior, mas logo hoje que eu venho,
esse cara vai falar para os homens? Não é possível, mas é verdade, é isso aí. Fique atento, irmão. E para isso eu vou usar uma outra figurinha. Está no ponto aí o vídeo? O filme é sobre um pássaro. O nome desse pássaro é fragata ou pirata. O bicho é tenso, né? E é o seguinte, o que esse animalzinho faz? Vocês vão deixar mais fácil. Esse animal, quando ele procura fêmea para um acasalamento, ele incha o papo. Irmãos, ele fica com um papo quase o tamanho dele, aquele papo vermelho, e fica assim, e batendo o dedo, e a bichinha só voando, olhando. Aí sabe quem ela procura para acasalar? Qual o pássaro que mais chama a atenção e a encanta? É o que tem o maior papo. Ela fica louca. Ela desce no voo rasante. O bichão chega. Irmão, eu falei assim: o bicho vai explodir. E aí ela pousa ao lado dele. E ali eles constroem o seu ninho de amor. Não é bonitinho, irmão? No mundo animal tem tanta coisa interessante que a gente... Eu fico vendo às vezes aqueles programas lá, né? Geo, Animal Planet. Eu fico olhando aquilo, irmãos, e falo, meu Deus, tanta coisa que precisa ser repensada em termos de ciência, mas também quanta coisa a gente pode aprender com a vida animal. Eu, por exemplo, aprendo com o meu cachorrinho a ser perdoador. Porque eu brigo com ele, quase que tomo os tabefes dele, ele sempre me perdoa. Eu falo, esse bichinho é melhor que meus alunos, melhor que meus colegas professores, é melhor que todo mundo. Que coisa, nós temos que aprender com os animais a ser gente. Está meio complicado, né, moço? Certa vez eu fui conversar com um irmão sobre o seu papel como marido no trato com a esposa, seus filhos. Ele saiu com essa assim: irmão, mas a Bíblia diz que quem manda é o marido. A Bíblia diz que eu sou o chefe. E que a mulher sábia edifica a casa. Então ela é responsável pelos problemas que estão acontecendo no nosso casamento. Eu falei, senhor, eu não sei se eu paro para ouvir, aconselhar esse sujeito, ou se eu ponho ele porta fora com um chute na bunda dele. O que é isso? Por que as pessoas gostam de pegar um texto bíblico isoladamente e trazer isso em benefício para justificar as suas besteiras, até o seu próprio pecado? E foi aí que eu pude perceber o quanto, muitas vezes, nós estamos pecando, o quanto nós estamos perdendo nossos casamentos, perdendo os nossos filhos dentro de nossas casas. Tem falado isso com os irmãos. Irmãos, essa é uma mensagem prática, isso não é uma mensagem teológica, é uma mensagem prática. Claro que nós vamos abordar temas bíblicos, questões bíblicas, mas a mensagem, ela tem que ser prática, que envolve essa questão. Olha o filme aí, vamos passar o filme agora, vamos lá. Globo Natureza, que lindo, né? Olha aí. Olha lá. Para chamar a atenção. Depois de quase furar o papo de um pretendente, a filha desiste dele. Os de papo luxo são os que já conseguiram uma companheira. Quando chegam os filhotes, é obrigação do pai providenciar a comida. Essas fragatas escolheram esse lugar, o arquipélago de Currais, a 12 quilômetros da costa do Paraná, por causa da oferta de alimento e do ambiente favorável. É um dos maiores berçários de aves da América do Sul. Ok, Globo Natureza. Bem rapidinho. O que o filme não mostrou e não falou ali, eu vou voltar depois aqui à administração, o que o filme não falou e não mostrou é que o pássaro, o pirata, atrai a fêmea, ela põe um ovo, é um ovo normalmente que ela põe, nasce um bebezinho, um filhotinho, e ele fica um tempo ali alimentando aquela. Além de não, ele tem um péssimo, ele é mau caráter.
para comer, ele rouba o alimento de outro, por isso que o nome dele é pirata. Ele ataca no ar os outros pássaros, o animal solta o alimento, ele vem com voo por baixo, pega o alimento para levar para os filhotes, para levar para o seu ninho. Ele não desce, ele não mergulha, ele não pousa no chão, pelo contrário, ele rouba, safado, para levar para o seu filhote. E o menino está vendo. Papai, ela não. Papai não tem caráter. Sério? Mas a realidade é essa. Então esse animal, com 3 meses mais ou menos, ele fica tão cansado que ele deixa a fêmea, vai embora e abandona a fêmea. E deixa ela agora sozinha cuidando do filhote. Por que eu trago esse filho para cá? Porque eu estou vivendo, irmãos, eu vivo uma realidade escolar, tenho vivido por aí fora uma situação que tem me deixado bastante apreensivo. Eu tenho visto a carência que a garotada tem tendo da figura paterna. Como o pai está ausente, como os pais têm abandonado o ninho, quando o menino, quando o jovenzinho, o adolescente, ou a criança mais precisa dele. Já tenho feito pesquisa entre os meninos, entre os alunos, e percebo a fome, o desejo que eles têm dessa figura masculina, dessa figura do pai. Irmãos, é um sofrimento tão agudo, tão forte, que eles relatam, e quando eu chego na sala, se eu começo a relatar, eu posto alguma coisa na rede social, eu comento, eles chegam comentando isso, e dizendo: suas filhas têm sorte, seu pai sim, sua filha. Então você nota a agonia deles com essa ausência paterna. Mas também existem pais ausentes dentro do ninho, existem pais que estão ali e não estão cumprindo com as suas obrigações como pai. Então esse irmão, por exemplo, com quem eu estava conversando, ele estava vivendo uma crise conjugal e estava lançando sobre a sua companheira a responsabilidade pelo fracasso do casamento. Irmãos, quase toda mulher sonha, deseja ter um companheiro fiel e edificar com ele um lar. Vamos usar a expressão aí, um ninho, né? Sólido, um ninho de amor, né? Casa-se muitas vezes e vê a seguir todos esses sonhos destruídos por causa da insensibilidade do seu companheiro e pela incapacidade de ver seu parceiro viver a alegria de uma vida comum dentro de casa. E aí eu quero trabalhar com vocês, refletir com vocês, irmãos, 6 padrões comportamentais, né, que são herdados aí dessa vida, dessa sociedade nossa, machista, dessa sociedade culturalmente exclusivista, consumista, né? Eu quero abordar um pouquinho com vocês padrões que são destrutivos para a vida conjugal e para a vida de pai. É hora da gente repensar e voltar à Bíblia quando a gente aborda essa temática. E aí eu quero entrar e começar falando daquele que é o padrão de ouro, né? Eu gosto de abordar essa questão aqui porque eu percebo que isso ainda é muito comum entre os homens. Recentemente eu fui a um sepultamento e quando ali chegamos, eu percebi um homem um pouco mais velho do que eu, que estava ali sepultando a sua mãe. E a gente estava com ele, e eu cheguei perto dele, dei um abraço nele, e ele... Tá tudo bem? Eu falei, esse cara não está legal. Quando chegou próximo ao enterro, eu vi aquele homem sentar-se no chão, com as veias afloradas, com respiração ofegante, e nós corremos ali para ele, e eu falei, rapaz, o que está vendo com você? A pressão está subindo, toma remédio, faz isso, faz aquilo, aquela correria. E aí eu falei, escuta, por que você não desaba? Por que você não chora? Acabou, rapaz, você não vai ver sua mãe mais não. Ela voltou, pô. Aí a filha olhou assim para ele e disse, pai, vamos lá.
Vamos lá nos despedir. Não. Com vergonha de chorar na frente dos amigos, de chorar na frente dos filhos, porque parece que isso vai desconstruir a sua identidade masculina. Aí eu vi depois aquele homem chegando perto daquele corpo, aquela mulher de quase 90 e poucos anos, eu vi aquele homem ali abraçar e demonstrar o seu lado carinhoso, afetivo com a sua velha mãe. E aí, irmãos, é o padrão de ouro, essa de que homem não chora. Um negócio que a gente vai aprendendo desde pequenininho. Eu ouvi muitas vezes isso. Eu ouvi. Você talvez ainda esteja falando isso com seu filho. Para com isso, eu já vi. Para com isso, o meninozinho não chora. Só que eu quero falar com você, irmão, que a falta da lágrima pode produzir sequidão no lar. Porque há momento na vida dois, há momentos que a lágrima precisa rolar. A lágrima precisa irrigar o ambiente. Eu nunca neguei. Você vai dizer, quanto mais fácil o temperamento facilita. Não estou falando de padrão cultural. Estou falando de modelo, de super-homem. Né? Amados irmãos, a lágrima irriga o ambiente familiar, gerando condições propícias para fluir o afeto e o perdão. Há uma confusão na cabeça de alguns homens entre ser racional, a questão emocional. Acho que ele precisa estar sempre racional, mesmo diante de uma situação de dor, de sofrimento, de uma situação de crise, não recuando, se posicionando ali como um varão racional. Ele tem que pensar dessa hora, não com o coração, mas com a cabeça, pois o seu erro está aí. Que tem hora que você precisa deixar o coração sentir. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de homens que choraram. Qual a última vez que você chorou diante da sua esposa ou diante dos seus filhos? Por exemplo, durante uma reunião de oração, durante um quebrantamento. Eu chamo isso de unção da lágrima. E ela normalmente flui quando eu estou sozinho com Deus. Ela sempre flui, porque eu me habituei a me deixar sensibilizar por uma doce presença que enche meu coração e enche meu quarto quando eu estou com esse livro aqui. Eu falo, que droga eu sou, que lixo eu sou, que miséria eu sou. Senhor, tem misericórdia de mim. Quando a Bíblia diz que nós temos que bem-aventurados que choram, sabe o que é isso, irmãos? Choram por causa dos seus pecados, choram por causa da sua condição de miséria, choram por causa das suas limitações, suas inclinações para o mal. Você sabe quem você é, e se você não chorar, não se quebrantar, essa casca não vai quebrar. E tem mais. A palavra de Deus em Tiago 4, segundo Crônicas, diz assim, não, Tiago mesmo, desculpa, mudei o texto aqui. Tiago 4, 7 a 10. Diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O que vai acontecer depois disso? Quando eu chego a Deus, Ele se chega a mim. O que acontece? Olha o que o texto diz. Lamentai, afligi-vos, lamentai e chorai. Sabe o que acontece quando você se aproxima de Deus? Ele se aproxima de você. Imagina Deus se aproximando de você e você sentindo a presença dele. Vai rolar o quê? Vai rolar o quê? Lamento. Vai rolar aflição, porque o Deus Santo te abordou. O Deus Santo vem. Aliás, ele já está. E quando o Espírito Santo toca a gente, irmãos, convertei o vosso riso em pranto.
Veja, é hora da gente chorar. Chorar, inclusive, porque a gente não está sendo um pai eficaz. Graças a Deus, porque eu não estou aqui lançando culpa em cima de ninguém. Eu estou dizendo que há saída em todos os padrões. Eu vou dizer a você que há uma saída. Nesse aqui, de que homem não chora, a saída é: chore. Deixa o Espírito Santo te quebrantar. Jesus certa vez chegou a um local chamado Betânia. Lá estavam duas mulheres e falaram: se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus era muito amigo de Lázaro, aquilo mexeu com ele, mas certamente foi a aflição daquelas mulheres que abalou Jesus. E Jesus, diante delas, diante da multidão, a Bíblia diz que Jesus quê? Chorou. Chorou. O seu Deus chorou, cara. Eu tento entender quando Jesus chegou perto daquela mulher de Naim que estava levando o seu filho no esquife. Eu fico pensando o rebuliço dentro do coração de Jesus, da alma do Senhor, do sentimento dele. Meu Deus era homem, ele veio encarnado, aleluia! Ele veio em carne. Ele sabe, irmãos, o que nós passamos. Ele sente. Jesus chorou. José era um homem valente, irmãos, mas José não suportou, dentro do palácio de Faraó, vendo seus irmãos ali. Ele se escondeu num outro recôndito por trás de uma cortina, e a Bíblia diz que José soltou um grito e começou a chorar. Foi a liberação do perdão. Quando a gente perdoa o cônjuge por causa de qualquer situação, normalmente há uma liberação de lágrima, há uma necessidade de quebrantamento, porque você está se humilhando. O seu velho homem está morrendo mais um pouco, mas você, homem, não chora. Onde é que estão os homens que choram aqui? Nossa, apareceu bastante homem. Então vamos chorar, irmão. Você quer ver outro padrãozinho? Olha, irmãos, às vezes eu estou na escola, estou na sala de aula, eu ouço um depoimento de uma criança, eu desabo, eu falo: mas você está chorando? Não, estou rindo. Estou rindo. Cara, eu chegou a professora, eu fui pedir, falei que ela falou: tem que trazer o dinheiro da próxima aula. Eu falei: professora, eu não vou poder, meu pai está desempregado, não tem nada em casa, não consigo pintar. Ela falou: se vira. Ele me contou rapidinho, eu falei assim: e aí, meu filho? Acontece, ele falou. Aí ele me contou a história do pai dele que estava sem dinheiro, chegaram no supermercado, estou contando rapidinho que eu quero para programar, chegaram no supermercado, aí quando chegaram lá, ele chegou, pega um biscoito recheadinho de limão, falou assim: professor, aí meu pai falou assim: filho, ó, pega não, tá, papai não podia comprar, mas olha, quando papai tiver o dinheiro, eu tenho que comprar 2 pacotes para você. Ele acabou de comprar, eu já estava, eu ia chorar. Eu falei: não conta mais não, senão eu vou desabar, mas parem. Como é que você não se comove diante da dor, povo? Como é que você não se comove diante do sofrimento de uma esposa, ou do sofrimento de um filho? Eu vou jogar esse negócio aqui com você. Eu estou calmo, tranquilo, favorável. Você quer ver outro padrãozinho? Homem que é homem tem que ser durão. Já ouviram isso? Isto é, não pode demonstrar fraqueza. Sabe o que é a fraqueza? É carinho, afeto, intimidade. E por falar nisso, deixa eu dar uma pergunta. Você já beijou seu filho hoje? Você já chegou pertinho dele assim, falando para o homem? Eu vi um monte de mulher assim, falando para os homens. Você, agora, o menino deve estar assim: fala Deus. Tem filho assim: fala Jeová. Tem menino aí orando em línguas e em espírito. Não está sabendo, pai, mas seu filho está sendo tomado em línguas agora. A ministração dessa. Ai.
Já beijou? Já beijou sua mulher carinhosamente? Aquele beijo gostoso? Já? Já falou alguma coisa para ela hoje? Sua esposa? Por que como tem que ser durão? Talvez por causa desse mito, dessa atitude, é que temos tanta dificuldade em dizer primeiro que a gente a ama. É preciso que ela fale primeiro, depois. Eu lembro que no meu casamento eu ficava assim, meu Deus do céu, por que eu tenho que falar todo dia que eu amo? Por que tem que eu demonstro isso, amor? Ela fala isso aqui, filho, dos seus lábios. Fala! E ela ficava vermelha, eu falava, eu te amo. Ela ficava branquinha. Tem que falar. Foi difícil, demorei, mas hoje sai muito mais. Manifesta espontaneamente. Quem ama, fala. Lembra do Fragata? Você lembra quando você estava conquistando essa menina, meu irmão? Ó, você lembra? I love you. Je t'aime. Falava em francês, falava em grego. Falava em grego. Mon amour, meu amor, música, cartãozinho, historinha, cheio de... E agora esqueceu. Tem que ser durão. Tem que ser durão. Aqui. E elogiar. Quando foi a vez que você elogiou a sua mulher? Quando? E não é só pelo Facebook, não. Viu? Não é só pela rede social, não. É ao vivo, é cores assim, ó. Já te elogiei hoje, amor? Várias vezes. Várias vezes. E aí, meus queridos irmãos, é preciso começar a pensar. Que dureza é essa? A Bíblia diz, marido, amar é ação, vossas esposas, e não as trateis com amargura, ou seja, sem frieza, sem carinho, sem toque, porque senão você vai ter uma mulher fria do seu lado. Cabeça. Alguém já disse certa vez que não existe mulher fria, existe homem que não sabe tocar, existe homem que não sabe elogiá-la, não existe homem que não sabe conhecê-la. Uma aluna minha, quando é desse tamanho, um dia eu estava falando na sala EJA, eu falando sobre isso, ela chegou e falou assim, procede o que o senhor fala, professor. Meu homem, aí disse assim, meu homem, eu falei, o que vem, meu Deus, está na sala de aula, meu homem, sai de casa e fala assim, esse café está horrível, cadê a marmita? Você botou sal na comida? Vai embora, aquele porco, vamos embora, e assim. Aí nessa hora a turma estava toda rindo. E eu sei, porque eu sabia que vinha uma preciosidade ali, que ela é uma figura, aquela mulher. Ela falou assim, ela é faxineira. Ela falou assim, chega de noite. Aí já chega assim, oi. Eu falo, tem coisa aí. Tem coisa. Aí daqui a pouco, ele vai lá tomar banho, vem com o shortinho apertadinho. Ei! Ah, é? Agora você quer? Agora? E aí vem aquela questão, né? Você não depositou nada da sua conta durante o dia. E chega de noite, você quer sacar uma conta milionária? O fundo está zerado. Pode rir, Dudu, mas a verdade é essa. Olha a loura, rapaz. Olha aí, ó. Meu irmão, homem tem que ser durão na hora que precisa ser. Mas tem hora que corre. O Luiz falou comigo assim, quando eu nós estávamos no restaurante, pedimos uma moqueca, vamos ver a moqueca, eu vi uma sopa. Aí eu falei assim, que interessante. O peixe desfiou todo aqui. Aí ela, eu não vou comer esse peixe. Eu falei, mas querido, mas o peixe eu não vou comer.
Aí alguém precisa falar comigo assim: seja durão nessa hora, cara. Chama o garçom. Cadê ele? Chama lá. Eu falei: garçom, vem aqui, por favor. Olha o tempo. Irmão, o garçom chegou perto de mim. Eu falei: Jesus, controla esse momento, que tudo dê certo. E ele desse meu lado. Olhei pra minha cara, não saía fumaça por aqui, fumaça por aqui. Aí eu falei assim com ele: você sabe como é que a gente sempre veio aqui, a gente sempre compartilhou aqui da muqueca de vocês. Aí falou: é que a muqueca não está, o peixe desfiou, a muqueca, eu não vou comer isso aqui. Aí eu falei: deixa eu falar, Luísa. Estava sendo durão naquela hora, irmãos. O cara falou: sim senhora, pois não. Irmão, levou a muqueca lá para dentro. Eu falei: nossa, que poder que ela tem. Irmãos, o cara trouxe 3 casquinhos de siri pra gente. Cortesia. Que outras muquecas veio em forma de sopa. Mas tem hora que você precisa ser não. Tem hora que você tem que dizer não para um filho. Tem que dizer. Quer saber uma coisa? Eu não fico com pena. Não é sadismo não, mas eu digo não sem pena. É da idade dele, sem fazer. Deixa fazer uma ova, não deixa. Vai fazer. Fala, se fizer, saiu da minha mão, hein? Minha mão está sobre você. Se sair para lá, vai perder a bênção. Ela não esquece até hoje. Portanto, irmãos, é preciso ter essa sensibilidade. Que história de ser durão? A Bíblia diz: pais, não irritei vossos filhos, para que não fique desanimado. Brinque com ele, dê atenção, dá uma festa pro menino, cara. Pelo amor de Deus, vai pra praia, caminha, faz castelinho de areia na praia, faz alguma coisa, vai pro shopping, toma um açaí. Amém? Isso é sensibilidade. Isso você vai quebrando esse, né? Eu coloquei aqui: enquanto os homens muitas vezes não cumprem o seu papel de pai, lá fora tem professor, tem traficante, tem outros que estão assumindo o seu lugar. A tristeza é essa, irmãos. Terceira postura para vocês, homens. Está na hora da gente mudar. Quer ver outro padrão destrutivo? O homem é aquele que dá sempre a palavra final. Tem até uma piadinha na mídia aí, o pessoal brincando, né? O homem, a palavra final é sempre do homem. Sim, querida. Tem uma brincadeira aí, que a gente brinca. Mas em casa não é assim não. Não é, querida? Olha aqui, ó. Homem é aquele que dá a palavra final. Isto é, não aceita a opinião da mulher. Parece que a sua alma é surda para a família. O pior é que a mesma alma que é surda para ouvir a família, está aberta para ouvir os de fora. Entendeu o que eu estou falando? A sua esposinha está vendo isso, seus filhos estão vendo isso. Papai, uma sensibilidade com os de fora, mas com a gente, parece que ele é um surdo. Parece que papai tem uma alma surda para nos ouvir, né? Esse comportamento masculino, irmãos, de querer se impor e dar sempre a palavra final e dizer que ele é que manda, muitas vezes esse comportamento gera na esposa um tipo de solidão que é pior da solidão, porque ela fica sem jeito de falar com ele. Entende o que eu estou falando? Já decidi! Ele faz aquela cara assim. Gera aquilo que eu chamo de solidão a dois. Ela está junto, mas está só. Eu falei aqui no sábado para as irmãs, falando sobre o comportamento contencioso de algumas irmãs, que ao contrário, calam os seus maridos. Calam. Elas são tão altercadoras, são tão contenciosas, são tão lixosas, que o cara fala: chega, predadora. O contrário também existe, e é muito comum. Isso é fruto desse comportamento
que a gente vem trazendo na sociedade brasileira, de que o homem tem que dar sempre a palavra final. Eu costumo dizer que a melhor decisão que ele pode tomar é quando ele consulta a companheira dele, mesmo consulta os próprios filhos, para tomar uma decisão. Isso não é democracia não, irmãos. Isso é bíblico. Isso é uma postura bíblica. Querida, o que você acha disso? Vamos ouvir, vamos conversar e decidir. Então, irmãos, Jesus foi um homem que conhecia e compreendia a alma feminina. Ele percebeu que enquanto os homens o procuravam interessados no seu poder para ter proeminência no reino de Deus, ou mesmo para tirar-lhe a vida, as mulheres o procuravam para servi-lo. Entendeu a diferença da percepção? Muitas vezes o homem se aproxima com algum interesse pessoal, para algum prestígio. As mulheres procuravam Jesus para servi-lo. Jesus percebia isso na natureza, na alma feminina. E é sempre isso que eu percebo da minha esposa. Quando ela chega com uma coisa, a intenção dela é trazer algo que possa beneficiar a todos. A todas elas Jesus ouviu, foi atencioso, e a nenhuma chamou de raça de víboras e sepulcro caiado. A nenhuma das mulheres. Mas chamou os homens, os sacerdotes, os fariseus, essa raça de gente que estava lá cercando ele, interessada apenas em prestígio com ele. Mas as mulheres que o procuraram, a mulher samaritana, a sírio-fenícia, a mulher prostituta, a mulher que tinha o fluxo hemorrágico, a viúva de Naim, Marta e Maria, a mulher que ungiu os pés de Jesus, Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusco, procurador de Herodes, suas amigas, todas elas serviam ao Senhor, inclusive serviam ao Senhor com os seus bens, com a renda, ajudavam Jesus financeiramente. Mulheres doadoras, elas estavam lá aos pés da cruz e foram as primeiras a ir ao sepulcro domingo da ressurreição. Foi uma mulher que Jesus primeiramente apareceu. Eu quero dizer aos nossos irmãos que você tem uma esposa do seu lado, uma mulher que tem que participar de tudo na sua vida. Foi isso que o Monte falou comigo. Um dia eu estava saindo daqui do casamento com o Dorival Júnior. Você está saindo daqui não é com um amigo de futebol, com um colega, professor de trabalho. Você está levando com você uma mulher, é uma esposa, é a sua esposa. Se ela não for a primeira da sua vida, você vai perder. Não é mais a mamãezinha não, tá, meu querido? Viu, garotão? É a sua esposa agora. Não é só a mamãezinha para decidir o que vai ser a sua vida, não. É a sua esposa. Vocês vão decidir juntos. A quem Deus deu a ordem para deixar a casa apoiar o homem. Deixa o homem pai e mãe e se une a sua mãe. Entendem o que eu estou falando, irmãos? Vamos subir essa posição, vamos lá, vamos em frente. Estou acabando, graças a Deus, né? Outra atitude, padrão destrutivo na vida dos homens. Isso é a cultura que vai se multiplicando. Eu vejo isso entre colegas meus professores. E quando tem um homem que tem um jeito diferente de ser, ele é mais atencioso, mais cuidadoso, eles até ficam desconfiados. Sei não. O professor nosso lá, que ele cuidava de 3 filhos, a mulher abandonou o cara, ele cuidava dos 3 filhos, sozinho. Você tem que ver o que isso ele fazia com as crianças. E eu ouvia críticas de professores, e eu ouvia críticas de mulheres professoras sobre a integridade dele. Gente ridícula. E sério. Mas um homem simples, pacato, sério. Portanto, irmãos, está na hora da gente começar a mudar nossas atitudes. Outro padrão, palavra de homem não volta atrás. Bati o pé e acabou. O que leva um homem a tomar uma decisão infeliz, e mesmo sabendo disso, bate o pé, mantém a decisão, mesmo que isso prejudique a sua casa, a sua família. Vocês sabem que tem gente assim? Gente que se diz crente. O Espírito Santo está tocando, está trabalhando com ele. Rapaz, volta atrás.
servir. Arrogância, vaidade, dura cerviz, necessidade de se autoafirmar. Qual foi a última vez que você chamou sua família, sua mulher, os filhos, para admitir ter tomado uma decisão errada e pedir perdão para eles? Quando foi a última vez? É difícil não fazer isso, né? O homem que não sabe voltar atrás também não pode ir para frente. Eu acho que está na hora da gente começar a mudar essas posturas nossas. Preso na caverna gelada do lar, terá a dureza de uma rocha. O homem que trata e que não recua, e que não se arrepende, e que não pede perdão, e que não se quebranta, e que não chora, este homem terá a dureza de uma rocha no trato dos filhos e o ar gelado da sua esposa. Olha só, ele pode receber em troca, e vai receber em troca, a mesma atitude da parte dos filhos. Não foi isso que ocorreu com Saul? Decisões erradas, falta de arrependimento, deram a ele o afastamento do seu filho Jonatas, que tornou-se amigo de Davi, e o desprezo da sua família. E qual foi o futuro de Saul? Qual foi o final de Saul? Uma caverna gelada, ignorado, deprimido, e acabou lançando-se sob a lança do seu servo, suicidando-se. Não é esse caminho que Deus quer para nós. Então, aos homens, eu peço em nome de Jesus, voltem atrás, recuem, peçam perdão, chorem quando é preciso chorar, quando vocês estiverem em um momento onde Deus está manifestando. Aliás, irmãos, eu disse falar uma coisa com vocês. A gente tem o hábito de achar que Deus se manifesta quando a gente se reúne em torno de uma Bíblia ou em torno de um violão de louvor. Eu ia dizer a vocês que não. Deus se manifesta na cozinha, Deus se manifesta na cama, Deus se manifesta no vaso. Preste atenção quando você for para o vaso, é um tempo grande que você passa no vaso, Deus vai se manifestar para você também lá. Ele pode. A vida do homem de Deus, Deus manifesta dentro do ônibus, Deus manifesta atrás do volante, Deus manifesta em qualquer circunstância. Diante de uma mesa, imagina o que é um pai chegar diante de uma mesa, os filhos já vendo tomando um café. Quando a gente consegue juntar todos em torno de uma mesa, falar: olha, eu quero falar uma coisa com vocês aqui que eu errei. Se você nunca fez isso, você vai ficar estupefado e falar assim: gente, quem está acusando meu pai? Sabe o que ele vai ver naquela atitude sua? Ele verá a divindade, o poder da divindade, e vai dizer assim: de fato, o Espírito Santo está trabalhando na vida do meu pai. Isso vai atingir a casa, a família, vai estender por toda a família. Um aluno meu disse certa vez, ele tinha sérios problemas com o pai. O pai dele era com a denominação dessa aí, irmãos, e pregar, falava de família, mas em casa até empurrar a mulher e torturar o filho, e os filhos ele fazia. Então esse menino cresceu e falou o seguinte: quando eu crescer eu vou largar tudo para o mundo. Ele está na Irlanda hoje, esse rapaz. Você tem que ver a carta que esse rapaz escreveu para mim. Eu decidi com ele o seguinte: meu querido, nós vamos começar a orar pelo seu pai, porque ele sabia que eu era um cristão. Ele falou: professor, eu preciso crer que meu pai possa mudar. Aí, irmãos, eu falei: vamos fazer, todo dia nós vamos orar aqui na escola, mas não vai ser aquela oração aqui, vem cá, vamos orar, nosso Deus. Não, toda vez que você me encontrar na escola, você tem que me dar um abraço. Cada vez que você me der um abraço, você vai estar levando a Deus uma oração: Senhor, faz do meu pai um homem melhor que o meu professor. Amém? Esse foi o acordo que eu fiz com ele. Você vai me abraçar, toda vez que me abraçar, na sua mente você vai levantar uma oração: Senhor, faz do meu pai um homem melhor que o meu professor, porque pai tem que ser melhor que o professor. Aí, irmãos, passou, acabou o ano, nada, não mudou nada. No meio do ano, no início do ano, recebemos uma informação. Ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte: eu lembro que era aquele primeiro celularzinho que eu tinha, e diz assim: professor, aconteceu algo inacreditável na minha casa. Meu pai foi participar de um encontro com Deus, sozinho. Quando ele voltou, ele levou pizza para dentro de casa e um buquê de flores.
Juntou a família toda na sala, se ajoelhou diante da minha mãe e pediu perdão para ela. Todos nós chorávamos, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. Nós achávamos que era mais um jogo de cena dele, mais um teatrinho dele. Mas ele falou: de fato, meu pai se converteu. Veja bem, irmão, falar para casais. Para casais. Eu digo para vocês que nem todo mundo que fala comigo na frente, nem todo mundo que está, porque tem uma boa formação neurolinguística, pode fazer o auditório inteiro chorar e não ser convertido. Você sabia disso? Porque a conversão é o dia a dia. Por isso que eu acredito muito mais nesses sujeitos que estão aqui, esses camaradas aqui, que eu conheço a vida deles. Eles nunca escondem as fraquezas dele, nem eu escondo. São irmãos, são certos de Deus, estão aqui. Então, queridos irmãos, imagina que momento é esse, na hora de um almoço, de um café, um derramar desse de Deus na sua mesa? Hein? Eu lembro uma vez nós estávamos orando, uma reunião, minha filha bem pequenininha, não sei se era Priscila ou Elisa, eu estava chorando muito. Eu lembro que eu abri o olho assim, ela estava bem assim, olhando assim. Irmãos, aquele olhinho, criança é assim. Criança vê o pai chorando, chora também. Vê a mãe, chora. Aluno também é assim. Mulher então é uma coisa, chora, começa a chorar uma aluna, aí vai efeito dominó. Todas elas chorando também. Preocupada com a coleguinha. Aí você está me olhando assim. Meu pai chorando. Jesus, filho. É Jesus, o homem da minha vida, que me faz chorar. Esse homem mexe comigo. Caminhando para o finalzinho, outro tabu: cuidar de filho é tarefa de mulher. Estou chegando, irmão, são 6, estou acabando. Você deve ter ouvido essas palavras: quem trouxe ao mundo é quem sabe e deve cuidar. Homem não leva jeito para isso. Já faço muito trazendo leite para dentro de casa, e por isso mesmo tem pouco tempo para os meninos. Em casa eu quero agora descansar. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Eu fiz muito isso, muito. Que cheguei em casa, minha mulher estava em casa, porque ela trabalhava em uma empresa, deixou a empresa para cuidar das meninas. A Elisa tinha sérios problemas, doença, e ela ficou em casa cuidando. Então eu fiquei, agora estou tranquilo, porque ela está cuidando. E eu achava que quando cheguei em casa, sentar na televisão, pegar o controle e ficar. Eu tinha uma justificativa: eu estou cansado. Trabalhei o dia inteiro. Aí lá vinha as pirralhinhas, parar na minha frente e falar assim: pai, você gosta mais de mim ou da televisão? Ou do jornal? Eu falei: claro de você, minha filha. Então desliga a televisão. Você veja como uma menina desde pequenininha já manda no sujeito. Vai nessa. Aí chegou, tá bom, filho, eu desligava, irmãos, mas com uma vontade de falar: vai lá para sua mãe, menino. Reflexões de um professor. Esses dias a minha falou comigo assim: é, papai, oficina de afeto parece que é só para os seus alunos, né? Para a gente não, né? Por quê? Eles estão observando esses detalhes na vida da gente. Quem disse que cuidar de criança é tarefa de mulher? Aqui estão das minhas indignações. E aqui eu dou um recado para todos vocês. Todos vocês, homens, do presbitério ao mais jovem pai que está aqui dentro. Todos nós. Cuidar de criança, ensinar criança, é missão dada ao homem. Quem tem que sentar e ensinar, contar história, isso não é coisa de mulher. Isso também é uma concepção, é um conceito de social fim do mundo aí, maligno, que é contra a Bíblia. Senta para ensinar a Bíblia para o seu filho. Ah, deixa a minha esposa na conta melhor. Minha esposa que faz tudo. É uma benção. Ainda fala que é uma benção. Escolinha, sala bíblica aqui, ó. Por que suas irmãs têm que dar aula? Homem
não leva jeito para isso? Leva sim. Isso é rancho machista que você traz dentro de você. Vai lá, pega a passarinha, já vai dar aula agora. Vai lá, irmão. Deus pode te levantar, ser um professor abençoadíssimo aqui. Eu tenho orado a Deus colocar varões para trabalhar com adolescentes e crianças. Por que só as mulheres? Então, amados, olha só. A palavra de Deus diz assim, Gênesis 33, 4, 5. Então Esaú correu-lhe ao encontro. Esaú e Jacó se encontraram. E o abraçou, mas abraçou Jacó. Arrojou-lhe ao pescoço e beijou o irmão. E os dois choraram. Olha aqui. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E Jacó respondeu: são os filhos com que Deus agraciou o seu servo. Olha a resposta de Jacó. Esses aqui, Esaú, são os filhos com os quais o nosso Deus me agraciou. Tem filhos, vou transmitir a eles a herança, ensino. Gênesis 48. Tendo Israel visto os filhos de José, disse Israel, Jacó, né? Quem são estes? José. Respondeu-lhe José ao pai: são os meus filhos que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, para que eu os abençoe, para que eu os toque, para que eu os abrace. José fez-los chegar ao pai, a Jacó, e ele os beijou, os abraçou. Estou falando, irmãos, de anos, séculos antes de Cristo. Os patriarcas beijavam os filhos, abençoavam os filhos, ensinavam os filhos, os patriarcas. E a gente está deixando esta nobre missão para a irmã, para a mãe. Os dois, tá? Vamos os dois ensinar? Vamos ensinar? Edson, vamos ensinar, Deus? Está ensinando, né? Está ensinando. Irmãos, eu fico parecendo um pouco chato falar isso com vocês, mas não pense assim, não me julgue não, tá, irmão? Bem, querido, eu sei que tem alguns irmãos aqui que lá depois, na sala social, falam: irmão, pega leve, irmão, força aí pra gente. Mas eu, sabe, não peguei leve com as irmãs não, eu peguei muito pesado com as irmãs aqui. Eu peguei muito pesado com as irmãs. Tem predadora dentro de casa aqui entre nós. Tem irmãs que estão muitas vezes desestruturando as bases. Mas você também, meu irmão, pare para pensar. Atitudes como essa aqui podem levar a uma desestruturação. E aí eu pergunto a você: qual foi a última vez que você levou o seu filho à escola? Você, pai, homem, qual foi a última vez? Eu não tenho tempo, irmão. Tá, tem uma reunião de pais à noite. Quando foi que você foi a uma reunião de pais? Você conhece o professor que o seu filho mais admira? Homem, você conhece? Ele pode substituir você nos ensinamentos, nos conceitos. Você vai perder seu filho, que ele vai encontrar, vai se encantar com um professor ateu, um professor que defende, por exemplo, práticas homoafetivas ou prostituição, seja o que for. Você vai perder seu filho para esse tipo de gente, porque ele vai se encantar. Ele não tem um pai para se encantar. Entendeu, Ricardinho? Essa barba sua vai ficar mais branca ainda. Mas você vai ter que dar conta do recado. Olha só, irmãos. Conhece o professor do seu filho, que ele mais admira? Você sabe por que seu filho admira tanto esse professor? Uma vez a mãe chegou numa reunião de pais e perguntar, queria saber quem era o professor Dorival. Eu fui lá. Eu estava lá, ela chegou, cumprimentou. Professor, a gente conhecer, ele pegou a digna, porque ele fala o tempo todo do senhor. Eu falei: eu vou lá saber quem é esse professor. Eu falei: parabéns, pai, parabéns. Isso aí. Eis-me aqui, sou eu mesmo. Eu pensei que o senhor fosse mais novo. Eu pensei que o senhor fosse assim, não sei, de olho azul, cabelinho, sei lá o quê. Não, esse sujeito já de 50.
Tem que estar atento, vai lá, vai ver. Irmãos, isso é coisa prática. Precisa o Espírito Santo te revelar isso? Precisa? Por que você fica olhando assim e não faz nada com a cabeça? Eu pergunto para os alunos, eles respondem. Aqui o servo de Deus pergunta, precisa, né? Às vezes eu acho, será que eu estou entendendo? Será que eu preciso fazer uma exegese? Bota o grego aqui, peraí, vamos pegar o grego, peraí. Se eu desse um salto mortal aqui em línguas estranhas, você entenderia? Se eu falasse assim, Deus está me falando que você precisa, precisa cuidar mais do seu filho. Deus está me falando que eu tenho que cuidar do meu filho, meu Deus, Deus é maravilhoso. Você é limitado. Acorda! A minha missão é intransferível. Ai, como eu sofro numa escola porque não vejo a presença dos pais, principalmente dos homens. Mas tem aumentado, tá? Tem aumentado. E terminando essa palavra, irmãos, que o Senhor tem nos dado aqui. Deus seja louvado. Tem outra aqui que é uma desgraceira também na vida de muitos homens. E usa isso aqui para justificar sua fraqueza sexual. Homem que é homem não resiste um rabo de saia. Resiste sim! Resiste sim! Resiste sim! Porque Jesus disse que você tem domínio próprio. Se o Espírito Santo está em você, você vai resistir sim. Mas claro, você está achando sua mulher feia. Você não canta a sua mulher. Você não encanta a sua mulher. Você não sai com ela, você não dá atenção, você não elogia. Ela está com essa cara de bruxa mesmo. Eu ia falar outras coisas, mas tem criança aqui dentro. Deus está me poupando de falar umas coisas aqui. Mas não vou falar, não, senhor, pode deixar, vou falar. Tá bom, vou falar. Não dá, meu irmão, em nome de Jesus não dá. Aí você se afoga na pornografia. Está andando na rua, quase bate com um carro. Olha assim, meu Deus, o que é aquilo ali? Pá! O que houve? O que houve? Meu Deus, eu perdi o volante. Perdi o volante, porque tinha um avião pousando ali, passando ali. Ainda falei, avião, eu não respondo isso. E esse é um papo que eu me gosto de falar. Junta 3, 4 homens. Rapaz, tá vindo pra cá agora dentro do ônibus. Tem uma dona. Aí o irmão fica assim, é verdade, não, é verdade. Nós temos que orar. Temos que orar. Ora, coitadinha da esposa, precisa se submeter ao instinto animal do seu maridinho. Tratá-lo bem, porque se ela não fizer, outra fará. Olha que otário. Me perdoe, irmãos. Me perdoe. Foi carne, foi uma manifestação carnal. Mas olha só, quase dá vontade de falar isso. O cara tem capaz de falar para a mulher assim, olha, filha, tá ruim, hein? Roja na rua, hein? Não dá para você se submeter a Cristo, não? Levar esse raciocíniozinho mundano seu, levar isso em submissão e obediência a Cristo, não dá não? Com qual cabeça você pensa? É com essa aqui. Quem controla a sua mente? Quem controla a sua mente é seu. Fala do Espírito Santo. Agora, você reconhece sua fraqueza, não reconhece? Você tem fraqueza nessa área? Qual homem que não tem? Não vou repetir uma voltinha aqui não. Mas ele falar. Você olha e não sente nada. É porque você é reticência. Mas peraí. Por que eu tenho que ficar sempre refém desse conceito mundano aqui? Porque isso é mundanismo. Jesus falou, se você olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Tem muita gente justificando suas fraquezas com esses raciocínios humanos, esses raciocínios
Isso aqui, irmãos, isso aqui é coisa do capeta. Não é mulher que fala, não. Mulher não, estou falando que é o seu zoinho. Seu zóio. Olha aqui. Tudo bem que o homem, sim, é muito atraído pela aparência feminina. Mas tudo tem limite. Esse tipo de racionalização é perigosa e tem arruinado a autoestima feminina, tornando esposas antes amáveis em mulheres inseguras e frias. Porque o cara não deixa, o cara compara, o cara tem o nome que compara na tampa. Eu queria assim pedir aos irmãos que fossem cuidadosos ao falar com a sua esposa sobre alguma coisa do corpo dela. Você vai devastar com a mulher, você vai acabar com ela. Seja sensível, pelo amor de Deus. Irmãos, isso é coisa prática. É aqui, o problema está aqui. Ele percebe quando você fica caindo os olhos pela novinha lá, pela outra, e não faz um elogio para ela. Dá para perceber, dá para notar, está na cara, estampada, ela vê. Aquilo vai acabar com a sua esposa. Você vai botar a morte, a vida, no poder da língua. Isso não se quis passar. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 5, e eu termino aqui, diz assim: bebe a água da tua própria cisterna. Provérbios 5, que aliás é o texto dessa semana do grupo familiar. Provérbios 5. Bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças e ribeiros de águas sejam para ti somente, e não para o estranho contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Goza de amores, gazela graciosa, sacia-te em seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Está na Bíblia isso, meu irmãozinho. Isso aqui não é livro de sem vergonha, isso não, é palavra de Deus. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas, tudo que eu estou fazendo. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina. Isso é conversa para crente? O crente tem disciplina? E pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Isso é ímpio. Eu tenho um amigo professor, casado, tem 2, 3 anos para casado, ele falando, não adianta. Ele fala que eu sou o outro lado dele, é o lado santo que ele queria ter. Ele fala, né, cara? Para. Eu queria ser igual a você. Ele é muito engraçado. Eu queria ser igual a você. Assim, cara, apaixonado, só fala de coisa. Meu irmão, eu não resisto. Aí começa. Eu falo, já está para parar um pouquinho? Está para parar, rapaz, você é casado, sua mulher é linda, você tem um casamento tão bonito. Meu irmão, não resiste, eu sou homem. Aqui, eu sou homem. Tá, ela é mulher. E se ela resolver botar uma calhada em você, aquela calhada lá do Alce, do Alasca? Estou terminando, chega. Esse negócio está me deixando meio nervoso. Essa mensagem é velha, quase 15 anos. Eu digo isso porque eu tive referência na minha vida de homens que andaram com Deus. Eu nunca vi meu pai assim. Mas tem um que sempre me chamava a atenção. Interessante, toda a administração de fala dele, né? Eu nunca vi irmão Valdir. Nunca. Derone, nunca vi Derone. Irmão Valdir, eu olho para uma pessoa assim. Nunca vi. Eu olho para andar muito com ele.
Essas coisas não mexem com a gente, Júlio? Não mexem com o nosso caráter? Nada, mexem com a gente. Então eu quero deixar para os irmãos essa palavra, essa ministração, irmãos. São 6 mitos, 6 padrões destrutivos que podem se transformar em maldição para a sua vida familiar. Não deixe. Isso não tem nada a ver com... Não culpa o capeta nesse diabo. Não culpa o diabo, não. Para de culpar Satanás na sua vida. Vamos começar a nos levantarmos com caráter, com graça de Deus, com disciplina e sabendo que um vai ajudar o outro. Esses irmãos aqui que estão comigo no presbitério, os irmãos do conselho, como esses irmãos me ajudam. Quando eu chego aqui, eu fico, meu Deus, como eu aprendo com esses irmãos, com as fraquezas deles, na área que eles são fortes, como eu aprendo com vocês, com a igreja, como eu aprendo com pessoas simples, homens mais simples, homens letrados, gente que ama Deus e que vão ensinando coisas, verdades tão profundas. Ontem minha esposa fez aniversário, ou mais um ano de vida. Eu sempre celebro muito a existência dela. Eu tenho dito aos irmãos, faça uma agenda sua com ela. Faz uma agenda. Eu não tenho dinheiro. Faz então uma campa dentro. Faz pipoca, sujeito. Manda o seu filho para casa de um parente. Eles vão ficar lá, vão sair, vão fazer festa. Hoje, um dos nossos sobrinhos, não vou dizer quem, ficou em casa, o garotinho. Eu falei, por que ele está aqui? Perguntei. Porque a mamãe e o papai têm uma agenda deles. Eu falei, tá certo, é isso mesmo. Deixa o menino aqui, que criança ficou tranquila. Irmãos, faz uma agenda com ele. Rogério, olha esse tempo. Está lá o Joanis, aquele cara inteligente. Eu gosto de falar do Joanis, essa minha mulher linda. E joga André aparece. Irmão, André parece com a cara. Ela parece até que está inflada. De tanto que esse homem elogia a esposa dele, tem que elogiar mesmo. Você está com medo de se comprometer? Você está com medo de inflar demais? E além, vai, que ela vai gostar. Não exagera, não. Não fala o que não é verdade. Mas faz uma agenda. Sai, Deus vai abençoar vocês. Eu tenho falado isso. Vão diminuir vários problemas no casamento se vocês caminharem juntos. Isso quem faz é o Espírito Santo. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Amém, irmãos? Eu não vou falar aqui sobre ir para casa, ir para a cozinha, se vestir bem, se arrumar direitinho, os homens, porque isso aí já está muito batido, né? Uma vez. Hein? Ricardo falou sobre isso? Graças a Deus. Ricardo falou sobre casamento com sacerdócio. Aí você pensa que sacerdócio é os dois ficarem de joelho orando, buscando, falando em línguas, sendo quebrantados. Sacerdócio é se sujeitar, se submeter em amor um ao outro. Andressa é minha, eu sou dela. Daí para frente, irmão, o bicho pega. No bom sentido, né? Do amor fraternal, do amor.